Hoje a gente está aqui com o meu amigo e corretor Pavone. Há cerca de um ano a gente fez um investimento imobiliário aqui no mercado de Orlando e o resultado está bem acima do esperado. Então hoje a gente trouxe ele para uma conversa para a gente falar justamente sobre casas de temporada em Orlando. Durante os últimos anos, a gente sabe que o mercado aqui de Orlando sofreu uma valorização excelente. E em relação ao novo investidor, Pavone, esse cara está chegando tarde ou ainda tem espaço para ele ganhar dinheiro? Não, ele está chegando num dos melhores momentos que a gente tem aqui em Orlando, né? Todo o crescimento que está acontecendo na cidade, os parques, a gente registrou aí os últimos crescimentos, né? De 62 milhões em 2016 para 70 e poucos milhões em 2017, expectativa para agora de mais de 78 milhões. E a tendência é cada vez mais, né? O americano voltou a curtir esse prazer e aprendeu, né? Ele já fazia, mas ele aprendeu o quão gostoso é ficar aqui em Orlando com a família, curtindo o mercado de temporada, ao invés de ficar confinado num hotel, né? Então é um excelente momento. Os números têm mostrado, cada ano que passa, as ocupações estão cada vez maiores. Legal, Pavone, você falou do público americano vindo se hospedar nas casas de temporada. E o brasileiro? Então, Zé, esse mercado, o maior consumidor dele é o mercado americano, é o canadense, é o europeu. A gente tem algumas estatísticas falando de 70% da ocupação desses imóveis são desse público que já está acostumado. O brasileiro, de um tempo para cá, anda tendo contato com esse tipo de hospedagem alternativa, que é a casa de temporada, e cada vez tem gostado mais. E principalmente o brasileiro que, quando vem viajar para cá, traz a família grande, traz um outro casal de amigo, então ele tem esse conforto todo numa casa de temporada. Também está aumentando bastante a procura dentro do mercado brasileiro. Pavone, e qual a vantagem do investimento imobiliário em uma casa de temporada em Orlando versus investimentos no Brasil sobre a ótica de risco, retorno e liquidez? Eu acho assim, é o que eu sempre oriento os meus clientes, né? Primeiro, você tem baixíssimo risco porque você está investindo em dólar e investindo em real estate, em imóvel, né? Aqui, os Estados Unidos, o sistema que a gente trabalha, os corretores, né, a gente tem acesso a todo o inventário de casas, então a gente tem uma liquidez muito rápida, diferente do Brasil também. E acho que outro ponto importante é você dividir sua cesta de investimento, né? Você tirar um pouquinho de real ali e colocar isso daqui em dólar, num momento seguro, um lugar que tem baixa inflação, e realmente você vai ter ganhos substanciais que, se comparado com o Brasil, depois de descontar a inflação, correção monetária, você realmente está ganhando dinheiro e não só corrigindo o dinheiro que você já tem. Legal, então o cara ganha tanto na valorização, na hora da compra do imóvel, como o mercado está crescendo bastante, como também, se bem administrado o imóvel, ele consegue ganhar com a parte de locação e ter benefícios. Exatamente. É aquilo que a gente fala, você vai pegar um investimento hoje no Brasil, e muitas vezes eu sou questionado disso. Hoje eu tenho lá um determinado investimento de baixo risco me dando 9% ao ano. Ok, aí você desconta uma inflação aí de 6%, aí você desconta a correção monetária, ele está tendo efetivamente 2%, 3%. E aqui um imóvel de temporada bem administrado, ele vai te dar de 6% a 10% ao ano de lucro sobre o capital investido, né, em dólar. Isso que é o melhor de tudo. E quanto ao risco, né, do investimento, é muito difícil os Estados Unidos passar por crises como a gente está acostumado no Brasil, né? O Brasil ele tem momentos de picos e baixas muito rápido. E eu lembro que quando eu estava na escola aqui estudando, me tornando corretor, eu conversando com o professor, e ele falou, os Estados Unidos costuma ter crises de 40 em 40 anos. E aí eu falei, professor, lá no Brasil a gente tem crise de 7 em 7 anos. Então esse é outro fator que deixa você bem seguro de pôr o teu dinheiro aqui, porque vai ficar um longo tempo aí valorizando e rentabilizando, sem sofrer uma crise como a gente sofre lá no Brasil.
Legal, legal. E esse papo todo de subprime que teve aqui, isso já está eliminado? Isso o Obama regulamentou isso, né, no governo dele. Então não tinha uma regulamentação dentro do mercado de empréstimo de dinheiro. Então hoje isso está regulamentado. Para você realmente conseguir comprar o teu imóvel, você passa pelo crivo do banco, regulado pelo Fed e pelo HUD, né, o Departamento de Desenvolvimento. Então não tem mais aquela possibilidade de especulação do mercado imobiliário. Hoje ele está valorizando mesmo, porque está havendo procura, porque está havendo construção. E a nossa Central Florida hoje é o quarto maior índice de crescimento dos Estados Unidos. Então isso também acaba puxando o preço um pouco para cima, mas sem risco de bolha imobiliária. Pavone, além de todo o cuidado na compra da casa, na compra do imóvel, preço, localização, escolher um bom corretor, a gente também percebe que uma boa administração, transparente e profissional é um fator crítico de sucesso na administração da casa e rentabilidade. Mas porém a gente ouve muitas histórias de horror aí, de pessoas que se queimaram aí com administradoras, etc. Você tem algum caso que você possa dividir com a gente? O que você acha disso? Eu acho que assim, acho que a gente vai falar que existem 300 administradoras por aí, né? E nem todas elas são profissionais. Mas a pior história, assim, que é a que eu mais escuto, né, dos clientes na minha mesa, são as administradoras que elas não são voltadas para o principal do negócio, que é gerar rentabilidade para casa. E elas são voltadas a gerar rentabilidade para o dono da property management. O que é isso? Eles acabam lançando serviços exorbitantes e desnecessários na conta da casa, não sendo transparente na prestação das contas. O proprietário está em outro país e às vezes não tem aquele tempo de ficar cobrando. Mas esse eu acho que é o maior perigo, é você pegar uma administradora que não é capacitada, você pegar uma administradora que não tem um histórico ou que não tem uma referência, aí você vai ter problema, porque certamente ele vai acabar te sangrando pelos cantos ao invés de te gerar rentabilidade, que é o trabalho principal dela. Perfeito. Falta aquele alinhamento de interesses mútuos. Exatamente. Da administradora com o proprietário. A administradora, ela tá lá para cuidar do imóvel e para gerar ocupação. Ela tem que se preocupar com redução de custo. Se eu vou trocar uma lâmpada da casa, eu tenho que... a mão de obra para vir trocar uma lâmpada da casa, ela custa $60 de mão de obra. Então quando você desloca alguém da tua equipe para vir trocar uma lâmpada, você já tem que deslocar para trocar a lâmpada, trocar filtro, fazer um touch-up, conferir a casa, fazer isso para justificar aquele serviço, né, você conseguiu executar a maior parte de manutenção possível para gerar renda para o proprietário e não despesa. Inclusive a gente vê empreendimentos meio que garantindo uma rentabilidade para o cliente, para fisgá-lo, mas no fim das contas acaba não entregando, né? Olha, eu que tenho aí quase 10 anos nesse ramo, né, de imobiliário aqui em Orlando, já operei bastante tempo no mercado de temporada logo quando eu cheguei aqui. Normalmente esses empreendimentos que oferecem garantia de resultado, te paga em contrato de 8, 10, 20%, 12%, será o que for. A gente tem que tomar muito cuidado, porque você vai estar comprando um imóvel e ele vai estar te pagando com o dinheiro que você pagou para ele. Perfeito. Eu acho que um empreendimento que é um empreendimento bem feito, bem pensado, bem coordenado, ele tem que dar aquela rentabilidade que o mercado paga. Ponto. Você não tem que garantir nada. Ele vai fazer isso. Então quem garante é porque não tem certeza do produto que ele está construindo, vendendo, e ele usa isso realmente como uma isca para poder atrair. Infelizmente muita gente cai. Até eu tenho colegas de profissão que incentivam o pessoal a comprar isso daí, não imaginam o problema que o cliente vai ter lá na frente. E a gente tem diversos empreendimentos aqui assim, então tem que tomar bastante cuidado. Imóvel bom, no lugar certo, o imóvel correto, bem decorado, vai dar a rentabilidade que o mercado paga, tenha certeza.
Não vai em dinheiro fácil aqui nos Estados Unidos, porque ele não existe. Aqui até falam, there's no free lunch. Né? No free lunch, no way at all. É isso aí. Então, Pavone, qual é o perfil de um hóspede que fica numa casa de temporada e qual é a importância de proporcionar um serviço extraordinário para a estadia dele ou dela ser inesquecível, memorável? Eu acho que assim, o público ele tá um pouco cansado daquela mesmice do hotel, né? Claro, existem ótimos hotéis, ótimas experiências, mas eu acho que quem busca a casa de temporada aqui na Disney é conforto. É poder estar todos juntos no mesmo ambiente para poder curtir aqueles 5, 7, 30 dias de férias, a família junto, uma piscina na casa para poder descansar entre um passeio e outro, fazer um churrasco, fazer uma comida mais saudável, até economizar um pouco de dinheiro nesse sentido. E o custo, porque é extremamente viável, né? Você pega uma casa boa aí de 5 dormitórios, você vai pagar uma diária de $300, que se você tiver em 4, 5, 6 pessoas, isso vai ficar muito pouco para cada um. E gera a hospedagem de temporada, essa hospedagem alternativa, ela gera uma experiência diferente para ele. Hoje os principais condomínios de temporada eles estão inseridos em grandes resorts que você tem diversas atividades. Piscina, Rio Preguiçoso, piscina para criança, restaurante, centro de pilates, academia, alguns até monitor para as crianças e claro, próximo de tudo aquilo que a Disney pode oferecer. Os parques, as compras e inúmeros restaurantes perto para experimentar um pouquinho dessa vida americana. Perfeito. Tem até, muitas vezes o pessoal que nunca veio aqui compara com alguns imóveis no Brasil ou casa no Brasil pequena, mas não imagina o quanto todo esse conforto, tudo isso que essas casas aqui oferecem, que às vezes é tanta coisa que até para ir num parque você fica pensando, pô, quero ficar aqui curtir minha casa. Descansar, né? Não, mas é verdade, porque você pode, vários casais assim, né, clientes, eles falam, não, eu gosto, eu vou um dia no parque, curto com a criança, cumpro a minha obrigação com a criança, mas no outro dia eu vou cozinhar, vou fazer uma lagosta, vou fazer um churrasco, vou ficar na piscina descansando, né? Afinal, as férias é para isso, senão exatamente. Volta pro Brasil, tem que tirar férias das férias. Exatamente. Muito legal, a gente queria agradecer a presença aqui, a participação do nosso amigo Pavone. Excelente. Imagina, gente, conta comigo sempre que precisar. Vamos encerrar com uma última perguntinha. Vamos lá, Pavone. Fica à vontade. Aqui em Orlando a gente vê também uma variedade, uma gama enorme de produtos imobiliários. Tem casas de apartamentos de 2 quartos aqui em Kissimmee, até casas de 20 quartos em cima de um campo de golfe, com as mais variadas atrações e algumas casas até temáticas. Qual você acha o melhor produto como investimento de temporada aqui no mercado de Orlando? Legal, é interessante essa pergunta e eu vou emendar com uma coisa, né? O mercado de temporada hoje, ele está passando por um processo de reciclagem. Então aquelas casas mais antigas do início de 1980, 90, que não estão inseridas assim dentro desses complexos mais bonitos, igual esses novos que a gente tem hoje, essas casas ficaram obsoletas para o mercado, não tem mais o mesmo apelo, né? Elas são feias, teto baixo, mobília feia, não tem nenhum atrativo. E elas acabaram se tornando residenciais. Então hoje quem compra essas casas acabam comprando para morar, né? Então hoje os melhores empreendimentos para você ter sucesso são esses empreendimentos grandes, onde a gente tem casas de 5, 6, 7, 8, 15 dormitórios, casas modernas, com uma decoração muito mais agradável. Essas daí certamente são os melhores produtos para você investir e ficar durante bastante tempo dentro desse mercado. Resumindo, investir em imóveis de temporada em Orlando é e deve continuar sendo uma excelente opção de diversificação de portfólio. Mas lembrando, administração profissional, transparente, é fundamental para te garantir a rentabilidade. Continue acompanhando nossos conteúdos e caso tenha qualquer dúvida, nos encaminhe uma mensagem. Um abraço!